Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Revesti-vos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Quero estar aqui dando continuidade ao estudo das 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Nós vamos estar dando continuidade e vamos ver agora a 4ª carta, que fala para a igreja em Tiatira. Então que você venha meditar, que você venha refletir nesse estudo. Que Deus direcione cada um e que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Vamos estar aqui lendo Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao 29, que vai dizer assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui essa carta para a igreja de Tiatira. O que Deus quer falar conosco através dessa mensagem? Então aqui nesse estudo vamos estar falando sobre a igreja de Tiatira. A mensagem à igreja de Tiatira faz parte das 7 cartas enviadas por Jesus às igrejas da Ásia Menor no livro de Apocalipse. Essa é a carta mais longa entre as 7 e apresenta elogios importantes, mas também uma séria repreensão espiritual. Quem era Tiatira? Tiatira era uma cidade conhecida pelo comércio e pelas corporações de ofício, como tecelões, fabricantes de púrpura, bronzeiros, comerciantes. A cidade possuía forte influência pagã e idolátrica. Muitos trabalhadores participavam de festas dedicadas a falsos deuses, onde havia imoralidade sexual, idolatria, banquetes pagãos. Os cristãos sofriam pressão para se misturar com essas práticas, e hoje não é diferente. Muitos cristãos sofrem pressão para participar das práticas pagãs que existem hoje em dia, né? Então muitos são incentivados, são pressionados a participar, né? Mas Jesus, ele condena esse tipo de situações, né? Deus, ele condena essas práticas. Então que nós venha perseverar em não
fazer a vontade do inimigo, mas sim perseverar em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus, porque é Ele que vai nos recompensar, é Ele que vai nos dar a verdadeira bênção. Apresentação de Jesus no versículo 18. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Jesus se apresenta como o Filho de Deus. Aqui Cristo afirma sua autoridade divina absoluta. Enquanto o mundo adorava falsos deuses, Jesus declara: Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Ele é soberano sobre a igreja. Ele julga com justiça. Olhos como chamas de fogo representam santidade, discernimento perfeito e julgamento. Jesus vê o exterior, o coração e as intenções ocultas. Nada fica escondido diante dele. Pés como bronze reluzente simboliza firmeza, pureza, juízo santo. Cristo pisaria o pecado e julgaria a corrupção espiritual. Conheço as suas obras. O elogio à igreja no versículo 19. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Tiatira possuía muitas qualidades espirituais. O amor era uma igreja que demonstrava cuidado e dedicação. Fé. Mesmo em ambiente pagão, muitos permaneciam crentes fiéis. Serviço. A igreja trabalhava para o reino de Deus. Perseverança. Eles suportavam dificuldades e perseguições. Crescimento espiritual. Jesus diz: você está fazendo mais agora do que no princípio. Diferente da igreja de Éfeso, que havia abandonado o primeiro amor, Tiatira estava crescendo em obras. Então Deus é fiel, Deus ele é maravilhoso. E Ele tem nos corrigido para que nós venhamos a ser melhor. O grande problema da igreja era Jezabel ali no versículo 20. Você tolera Jezabel. Aqui aparece a principal repreensão. Quem era Jezabel? Provavelmente não era o nome verdadeiro da mulher, mas uma referência simbólica à rainha Jezabel do Antigo Testamento. A Jezabel original promoveu a idolatria em Israel, perseguiu os profetas, corrompeu a nação espiritualmente. Jesus usa esse nome para identificar uma mulher influente dentro da igreja que se dizia profetisa, ensinava falsas doutrinas, levava os crentes ao pecado. O pecado ensinado por Jezabel. Imoralidade sexual. Ela incentivava práticas pecaminosas e sensualidade. Idolatria. Os cristãos estavam sendo levados a participar de cultos pagãos. Compromisso com o mundo. A igreja começou a tolerar aquilo que Deus condenava. O problema não era apenas a existência do erro, mas a tolerância ao erro. Então aqui as advertências que Jesus ali condenava. E hoje não é diferente. O perigo da tolerância espiritual. Tiatira era amorosa, trabalhadora, perseverante, mas tolerava o pecado. Isso ensina que amor sem santidade gera corrupção. Serviços sem verdade produz engano. Crescimento sem discernimento é perigoso. Uma igreja pode ter movimento, obras, ministérios e ainda assim estar comprometida espiritualmente. O chamado ao arrependimento, versículo 21 e 22. Dele tempo para que se arrependesse. Jesus mostra misericórdia, paciência, oportunidade de mudança. Mas Jezabel recusou o arrependimento, então viria disciplina, sofrimento, juízo. Isso revela que Deus é amoroso, mas também santo e justo. Matarei os filhos dessa mulher. A expressão provavelmente fala dos seguidores da falsa doutrina.
daqueles que se tornaram espiritualmente filhos do engano. Jesus mostra que o pecado traz consequências, falsas doutrinas destroem vidas. Deus julga líderes que corrompem seu povo. Eu sou aquele que sonda mentes e corações. Jesus conhece pensamentos, intenções, motivações. Ninguém consegue esconder hipocrisia, falsidade e pecado oculto. Ao mesmo tempo, isso consola os fiéis, porque Deus conhece os verdadeiros servos. Deus é fiel. Então, a cada dia mais, Deus está nos direcionando, nos incentivando a caminhar corretamente conforme os ensinos dele. Porque Deus ele quer o melhor da gente, Ele quer que a gente se dedique e quer que a gente faça a obra dele com amor e com temor. Os profundos segredos de Satanás, no versículo 24. Alguns falsos mestres ensinavam que era possível experimentar o pecado, participar do mundo, viver na imoralidade e ainda permanecer espiritualmente fortes. Jesus chama esses ensinos de profundos segredos de Satanás. Nem todo conhecimento espiritual vem de Deus. Existe falsa revelação, falso evangelho e falsa liberdade. Apegue-se com firmeza. Jesus pede aos fiéis perseverança, fidelidade, firmeza até a sua volta. A igreja verdadeira permanece fiel, mesmo em meio à corrupção espiritual. A promessa ao vencedor, versículo 26 e 28. Autoridade sobre as nações, os vencedores reinarão com Cristo. Isso aponta para a vitória final, reino messiânico, autoridade espiritual. Cetro de ferro representa governo justo, autoridade divina, derrota definitiva do mal. A estrela da manhã. A estrela da manhã representa o próprio Jesus. Veja Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu sou a raiz e geração de Davi. É a brilhante estrela da manhã. A maior recompensa não é poder, mas a presença de Cristo. Essa é a nossa maior recompensa. Lições espirituais da igreja de Tiatira. Jesus vê tudo. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Deus valoriza crescimento espiritual. Cristo elogiou as obras crescentes da igreja. A tolerância ao pecado destrói. Aceitar o erro lentamente corrompe toda a igreja. Falsos ensinos precisam ser confrontados. A verdade bíblica não pode ser negociada. Deus dá oportunidade de arrependimento. Antes do juízo, Deus oferece misericórdia. Precisamos permanecer firme até o fim. A vitória pertence aos que perseveram. Aplicação para os dias atuais. A mensagem para Tiatira continua atual. Hoje muitas igrejas relativam ao pecado, misturam evangelho com o mundo, aceitam falsas doutrinas, priorizam aparência em vez de santidade. Jesus continua chamando seu povo ao arrependimento, à pureza, à fidelidade, à perseverança. Conclusão. A carta à igreja de Tiatira revela um Cristo santo, justo, paciente, poderoso. Ele elogia amor, fé e perseverança, mas condena tolerância ao pecado, falsa doutrina, corrupção espiritual. A grande mensagem dessa carta é: uma igreja pode crescer em obras e ainda assim precisar de arrependimento. E a promessa final permanece. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui
pequeno estudo, mas um grande ensinamento para as nossas vidas. Então aqui fala sobre a quarta carta, a Igreja da Ásia Menor. Que você venha abrir o seu coração e deixar Jesus falar com você através desse estudo. E que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado, a Ele a honra, a glória e o louvor. Que Deus abençoe a vida de cada um.